Nasceu dia 22/6/2016, no Hospital Maternidade Cândido Mariano, Campo Grande, pesando 3,780 kg, com 51 centímetros. O nome dos pais é Juscelino e Juliana, e o irmão Felipe. Ela está no 3º ano e a comida favorita dela é um bolo de carne da vovó Rita. Deve ser bom, hein, Julinha? E a música favorita dela é Tudo por Ele. E um sonho, visitar o Japão. Júlia, que Deus te abençoe essa noite, viu, princesa? Boa noite. Boa noite. Agora eu vou contar para vocês a história de um professor que ele pediu para os alunos dele levarem uma sacola plástica e uma batata. Podia ser grande, pequena, e aí no dia o professor pediu que eles escrevessem o nome que eles tinham, raiva, mágoa ou rancor, na batata. Isso funcionaria a partir do tanto de raiva, rancor ou mágoa que eles sentiam pela pessoa. Quanto maior a mágoa, rancor ou tristeza, ou raiva, tudo isso aí, sentimentos ruins, maior tinha que ser a batata. E aí, toda vez que eles conseguissem outro sentimento ruim por alguma pessoa, eles tinham que colocar outra batata. E aí, se eles conseguissem resolver o problema, eles podiam tirar a batata do saco de plástico. Passou um tempo e aí os alunos começaram a reclamar porque a sacola estava muito pesada. E aí, uns dias depois, eles começaram a reclamar muito. Aí o professor explicou por que ele tinha feito aquilo, para mostrar para os alunos de um tanto de peso que eles estavam carregando durante a vida deles desnecessariamente. Desnecessariamente, essa palavra eu tenho dificuldade de falar. Agora a gente vai orar para ler a Bíblia e depois eu vou falar o verso. Querido Deus, muito obrigada porque estamos aqui, porque o Senhor me trouxe aqui bem, que nada de ruim aconteceu comigo, nem com todas as pessoas que estão aqui. Ajude nós nessa hora que vamos abrir a Bíblia para ler a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abram a Bíblia em Mateus 18, 21 a 22. Pedro chegou cautelosamente e lhe perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 7? Jesus disse: não perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E por que Jesus disse isso para Pedro? Bem, na época, se você perdoasse 3 vezes, estava tudo bem, será? Você já não precisava perdoar mais. Só que aí Pedro falou assim: nossa, eu estou me achando, eu perdoei 7 vezes. Aí Jesus respondeu: você não precisa perdoar só 7 vezes, você não precisa ficar contando o tanto de vezes que você perdoou a pessoa. Se você só falar assim: eu perdoei ela e está tudo bem, eu vou perdoar de novo se precisar. Falando em perdão, eu conheço uma história de um irmão que era filho de Jacó e Raquel, que tinha 11 irmãos, sem contar com ele, e o pai dele gostava muito dele. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando. A história de José. José era um dos irmãos mais novos. Um dia,
sonho, ele sonhou com a lua e o sol, que significava José. E também estrelas, que eram seus irmãos. Do nada, as estrelas começaram a se curvar diante a lua e as estrelas. Não, a lua e o sol. Depois disso, eles ficaram com ainda mais raiva, porque eles estavam pensando assim: um dia a gente vai se ajoelhar diante de José? Não. Aí eles ficaram com muita raiva e jogaram ele no poço. E aí esse poço que eles jogaram, um deles falou assim: não vai matar ele não, porque eles estavam pretendendo matar José depois que jogasse no poço. Aí um grupo de ismaelitas estavam passando na mesma hora e eles venderam José. E aí, ao chegar no Egito, José foi comprado por Potifar. Potifar era um amigo seu depois de um tempo. Eles confiavam um no outro. Sua esposa começou a gostar de José e começou a se aproximar dele e perguntou se ele gostaria de casar com ela. José respondeu: não, eu não posso casar com você, porque isso seria muito pecaminoso contra Deus. A esposa de Potifar começou a ganhar raiva de José. Um dia ela acusou José de ter agarrado e tentado pegar ela, né? E aí, por isso, Potifar ficou bravo, porque ele percebeu que a esposa dele não estava falando a verdade, mas ele começou a prestar mais atenção na esposa dele do que em José. Na verdade, eu não sei se ele percebeu, né? Ele estava muito prestando atenção, mas na esposa dele. Se ele prestasse atenção em José, porque aí a esposa dele pegou uma roupa de José e mostrou para o Potifar, e o Potifar começou a acreditar na esposa dele. José foi preso por alguns anos. Dentro desses anos, ele interpretou 2 sonhos. Um dia, o faraó teve 2 sonhos estranhos. Um era com 7 vacas gordas e bonitas e 7 vacas magras e feias. O outro sonho era com 7 feixes de trigo bonitos e saudáveis e os outros eram feixes de trigo não saudáveis e feios. José explicou que as vacas gordas e bonitas e os feixes de trigo bonitos e saudáveis representavam 7 anos de comida. As 7 vacas magras e feias e as 7 espigas não saudáveis e feias representavam 7 anos de fome. Nesses 7 anos, José começou a ser um governador do Egito. Ele ajudava o faraó a conquistar comida dos 7 anos, de muita comida, para o Egito ter comida para os 7 anos de fome. Quando chegou os 7 anos de fome, eles ficaram com comida tudo para eles. E foi os irmãos dele lá comprar comida porque o pai deles tinha mandado. Foram todos os irmãos que José tinha, exceto Benjamim. Quando eles chegaram lá, José acusou seus irmãos de serem espiões, pois seus irmãos não haviam reconhecido a identidade real de José. José começou seu plano daí. Ele queria ver se seus irmãos mudaram de sentimentos ou se eles estavam sendo mais honestos. Durante esse tempo, José percebeu que eles estavam sendo muito honestos, mas eles começaram a explicar que não eram espiões. Um dos irmãos dele havia ficado em casa
briga, o pai deles aceitou porque ele não queria perder outro filho se precisasse. E aí, antes deles chegarem, como José já sabia que o pai dele ia mandar Benjamim por causa da comida, eles colocaram no saco de Benjamim uma taça do José. E aí, nisso que eles colocaram a taça na sacola do Benjamim, eles começaram a acusar Benjamim como um criminoso de ter roubado a taça de José. Nessa hora, eles começaram a ficar com medo, porque José estava avisando que o Benjamim ia ser preso e ficar no Egito. Eles começaram a implorar para que não fosse preso o filho mais novo, porque o pai dele não ia aguentar perder outro filho. E aí José não aguentou mais e revelou para os seus irmãos que na verdade era José que estava ali, e eles se abraçaram. Então, por que José fez isso? Porque José podia ter se vingado, mas ele não se vingou, porque ele sabia que Deus ia dar uma outra oportunidade para ele. Ele deixou José se vingar, é claro, mas ele não se vingou. Ele decidiu perdoar os seus irmãos. Jesus também espera que nós perdoamos os nossos próximos, pois eles nos machucam de alguma forma, por dentro ou por fora, mas nós sempre devemos perdoar. Sexta-feira, na semana passada, a gente estava brincando de queimada na educação física e veio um menino e empurrou muito forte. Meu braço direito, eu caí com ele assim e ele machucou muito, ficou doendo e está ainda meio dolorido. E aí a minha mãe me levou no hospital, eu saí da escola porque ela tinha achado que tinha quebrado. Mas não tinha quebrado, não tinha acontecido nada com o meu braço, eu estava doendo mesmo. E aí o médico passou remédios, mas a gente não está tomando porque não está precisando muito dos remédios. E aí, hoje, Jesus espera que nós perdoemos eles. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque na segunda-feira, ele tentou falar comigo porque ele tinha me machucado, e eu achei que foi sem querer. Ou achei que ele tinha feito aquilo sem querer, né? Só que aí na terça-feira, o que ele me disse? Ele fez isso de propósito. Mas, eu vendo a situação dele, que ele realmente estava arrependido, eu falei assim, eu te perdoo. Eu não estou falando isso para me exibir que eu perdoei ele. Eu só estou falando isso para mostrar para vocês que eles não precisam pedir perdão. Você só precisa falar assim, eu te perdoo. Ninguém precisa pedir para você, falar para você fazer isso. Você tem que ser automático de você. Jesus sempre espera que você perdoe a pessoa que te machuca de alguma forma. Às vezes ele pode te machucar com palavras ou com gestos, que nem aconteceu comigo. Mas, independente disso, eu quero dar um desafio para vocês. Se alguém machucar vocês de alguma forma, perdoe essa pessoa. Não deixe que ela fique ali pensando nisso. Perdoe essa pessoa. Não fica assim, ela fez isso, eu estou irritada com ela, não vou perdoar nela. Não é só porque você está irritada com ela, que você está brava com ela, que você não pode perdoar ela. Então, agora eu quero que vocês fechem os olhos, por favor, e cruzem as suas mãos, porque nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque estamos quase terminando esse culto, que o Senhor me ajudou a falar de Ti através de mim. Cuide de nós o resto dessa programação, que tudo dê certo durante todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.